documentário O Povo Pode, um país pelo olhar de brasileiro, será lançado hoje às 7 da noite, na Alameda Eduardo Prado, 460, Campos Elíseos, em São Paulo. O filme é dirigido por Max Alvim e coproduzido pela TVT, Instituto Alvorada Brasil e Canal I Produções. A gente vai falar agora com o documentarista Max Alvim, ele que está aqui ao vivo conosco, ele que é diretor de televisão e consultor, atua há mais de 35 anos no planejamento, produção e direção de programas de TV e internet, é responsável pela pesquisa, montagem, roteiro e direção de O Povo Pode, um país pelo olhar de brasileiros. Olha, com imenso prazer eu te recebo aqui, viu, Max? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui, eu que agradeço. E, Max, bom, antes da gente começar a falar sobre o filme, eu queria que as pessoas que estivessem pela TVT possam ver e quem está pela Rádio Brasil Atual possa ouvir exatamente o trailer. Você pode soltar para a gente, é uma coisa rápida, né? A gente sabe que tem um pouquinho mais de 2 minutos, e só para a gente esquentar aqui a nossa conversa, pode ser? Claro, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vamos lá, então. Vamos agora acompanhar o trailer. Vamos lá. Já entrou para vocês aí? Posso soltar? Pode soltar. 1, 2 e já. O brasileiro aprendeu a comer carne e não quer voltar a não comer carne. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Em 2021, ocupa a 12ª colocação. Tem gente que tem vergonha de dizer o que é, ou a sua cultura. Porque hoje nesse país era para o Brasil todo se unir. Cada cidade que tem nesse país sair um ônibus para ir ocupar Brasília. Só assim a Anitta assustava ele e ele caía fora. Eu acho que a gente tinha que fazer isso. Um lava uma roupinha de outro. É porque não tem outra opção, não tem. E o rico cada dia ficando mais rico e o pobre cada dia mais pobre. Você já olha para o golpe. O Lula não ser candidato era um projeto. O Lula não ganhar as eleições fazia parte desse projeto. O Lula tá preso é a chave desse projeto. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. STF dos infernos! Democracia é coisa frágil, é coisa que se alimenta todo dia. A história vai mostrar o significado da Lava Jato. Eles achavam que a gente ia se encolher, ia para casa chorar, muito pelo contrário, né? Seria bom, ou o mundo será melhor, quando um menor que padece acreditar em outro menor. Para que existe governo? É para tentar encontrar solução para essa gente. Então, enquanto essas mulheres e homens e juventude compreender a necessidade da luta, nenhuma marcha será em vão e nenhuma marcha será inútil. O povo pode. Me parece que isso incomodou muita gente que não quer. E o Max, que é o diretor aqui do filme, do documentário, está aqui conosco. Max, a gente pode falar a respeito, inicialmente, do título, né, do filme, O Povo Pode. E, pelo que eu já andei lendo, ele nasceu em 2017, durante a caravana Lula pelo Brasil, que você acompanhou. Eu queria que você falasse como é que surgiu aí toda essa ideia, né, de fazer esse filme, inclusive colocando 4 personagens, né, do Nordeste, o João, Vania, Orieta e Exaltina. Conta pra gente um pouco, Max.
Então, vou contar para vocês. O filme nasce em 2017, como vocês lembram, em 2017, em agosto de 2017, o presidente Lula empreendeu a primeira caravana, né, que é a chamada Caravanas Lula pelo Brasil, começou com as Caravanas Lula pelo Nordeste. E, na ocasião, nós, em parceria com a TVT, fizemos esse investimento de acompanhar o presidente durante a caravana. O raciocínio original do filme era uma espécie de road movie, né, um filme feito na estrada, e que, para além do próprio presidente, a gente conseguisse observar o Brasil através do presidente. O raciocínio era menos um filme sobre o Lula e mais um filme sobre o Brasil que o Lula vê. Como eu tenho costumado dizer, a lógica era o que o Lula vê quando ele encontra a população que gera política pública para a sociedade, né? Era um pouco essa a lógica, de um lado. E de outro, tinha um outro aspecto que era investigar como a população brasileira percebia as políticas públicas realizadas ao longo dos governos Lula e Dilma, né, para essa mesma população. Então, a gente foi um pouco com esse foco, digamos, documental, né? Como vocês lembram, o presidente Lula, naquela caravana, percorreu cerca de 50 e poucas cidades ao longo de 20 dias. Então, foi um processo intenso, né, de convívio com o presidente e com a população através dele. Durante a caravana, nós fazíamos uma investigação permanente nos atos públicos que aconteciam e tal. A gente ia para o meio da população e ia descobrindo pessoas, trabalhadoras e trabalhadores, para ir construindo essa narrativa. E, como eu disse, a lógica era fazer através do olhar desses trabalhadores. Quando chegou em São Luís do Maranhão, né, já em setembro, a gente fez um levantamento de todos os personagens, como a gente chama, que nós tínhamos colhido. E daquele grupo enorme, que eram uns 30 e poucos, nós tiramos 7, para poder retornar para a vida deles e mergulhar na vida desses personagens e conhecer como é que era a realidade dessa população. Então, aí nós voltamos, os mesmos 4.000 quilômetros que a gente fez com o presidente Lula, a gente voltou só a equipe mergulhando na vida desses 7 personagens. Só que, como todos sabem, logo na sequência, estamos falando aqui do final do ano de 2017, logo no início de 2018, veio a decisão do TRF4, a famosa decisão que condenou Lula em segunda instância, né, e pediu a prisão, decretou a prisão dele. Nós estávamos, para quem não conhece o processo de um documentário, leva alguns meses para você assistir todo aquele material que você colheu ao longo, né, das filmagens. Foram cerca de 100 horas de material colhidas naqueles 36 dias de filmagem. Então, era muito conteúdo. A gente estava assistindo esse material quando veio essa decisão. E com essa decisão, a gente fez uma avaliação junto com a TVT e concluímos que não era a hora de terminar o documentário, porque aquele documentário que a gente tinha filmado era um documentário carregado da esperança do povo brasileiro, que tinha a expectativa da eleição do presidente Lula em 2018. Né? E aquela decisão do TRF4 abortava toda essa perspectiva histórica, né, para o país, a menos que a gente revertesse na justiça. A gente estava naquela expectativa. Então, eu segui filmando. E o documentário foi mudando ao longo desses anos, e nós seguimos filmando de 2017 até 2021. Né? Fomos a Curitiba algumas vezes, entrevistamos o presidente lá na Polícia Federal, depois a saída dele, depois antes disso tudo, todo o processo eleitoral, né? Aquele processo trágico da eleição de 2018, com fake news, com aquele absurdo que foi aquela eleição. Enfim, fomos seguindo tudo isso, até concluir o filme agora, a data de corte dele é por volta de junho, julho, agosto de 2021. Portanto, nós acompanhamos até o momento em que sai a decisão no Supremo Tribunal Federal, que julgou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né, como sendo parcial, que agora recentemente foi confirmado também pela ONU, mas nós fomos até aquele momento que então fechou, né, consolidou a farsa que aconteceu no Brasil de 2016, do golpe de 2016 até os dias atuais. O documentário narra tudo isso a partir desses personagens, só que daqueles 7, nós ficamos só com 4, que foi reduzindo,
E esses 4 eu segui filmando ao longo desses anos todos. Então, é isso que o documentário narra, a partir do olhar desses 4 trabalhadoras e trabalhadores. Agora vamos falar desses 4 trabalhadores e trabalhadoras, aliás, maioria de mulheres, né? Porque eu vi aqui, são 3 mulheres e um homem, isso é bastante significativo, né? E eu queria que você falasse da trajetória deles ao longo exatamente do governo Lula. Parece que a vida deles, né, se transformou, e você conta essa transformação, né, a partir aí de vários programas, né, implementados pelo governo Lula. E fala um pouquinho da característica, né, de cada um deles, da riqueza humana que você coloca aí no seu filme. Então, esses 4 personagens, como eu disse, eles foram nascendo naturalmente. E quando a gente chegou só nos 4, eu confesso que nem a questão de gênero estava em debate. Simplesmente era a potência das histórias. E realmente, desde o início, havia mais mulheres do que homens. Eu tenho brincado, aliás, a gente acompanhou no filme, existe um trecho do filme em que a gente acompanha a Marcha das Margaridas, né, em Brasília, e desde a Marcha das Margaridas eu tenho dito, está claro para mim que a revolução será feminina, e certamente feminista, né, porque, de fato, a gente viu percorrendo o Brasil que a mulherada está empenhada, né, numa ação de transformação social intensa. Os 4 personagens são assim. Vou começar pelo João, que é o único homem, né? O João é um trabalhador do campo, do norte da Bahia, que está dentro de um acampamento do MST, lutando há muitos anos pelo direito à terra, né? É um homem extremamente batalhador e com uma sabedoria que eu fico sempre extraordinário. Para mim é extraordinário, eu fico sempre impressionado, né? É um homem que tem uma capacidade de fazer uma leitura da vida realmente a partir daquele sujeito que percebe a vida na carne, né? Não tem um filtro, digamos, intelectual que faça com que ele tergiverse, com que ele repense a vida. Não, a vida é muito clara para o João, né? Então, como ele diz várias vezes no filme, preconceito existe sim, racismo existe sim, justiça para todos? Não, tem as suas padrinhagens. Então, ele tem essa capacidade de fazer essas frases que são assim brilhantes, que eu falo, meu Deus, que capacidade de síntese é essa? Quem me dera eu ser assim. Né? Então, João é esse personagem incrível que nos dá essa leitura a partir do campo. A Isaltina é uma guerreira tremenda, ela é do interior de Sergipe, né, de um quilombo, ela é uma quilombola, né, numa cidade chamada Brejão dos Negros. Ela é uma guerreira tremenda, uma mulher de fibra, e que, junto com a comunidade dela, lutou e continua lutando para ter o reconhecimento também das suas terras, né, e do seu espaço público como quilombola. Entre outras tantas qualidades, né, e conquistas que a Isaltina conseguiu com o grupo dela lá, eles conseguiram, através do Minha Casa Minha Vida, né, um programa do governo Lula e Dilma, eles conseguiram 80 e poucas casas para construir, né, a sede quilombola deles, onde essas famílias moram, que é uma conquista incrível para aquela região, né? E isso é um dos itens que a Isaltina conta, mas ela também conta que, por exemplo, ela não teve condição de estudar na vida, né, de fazer universidade, mas a filha dela teve através dos programas educacionais do governo Lula e Dilma. A Vani é uma jovem camponesa lá do interior, lá do sertão de Pernambuco, da região de Bodocó, Uricuri, ou Bodocó, bem no sertãozão de Pernambuco mesmo. A Vânia é uma militante também do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, e ela foi beneficiada, no caso da educação, pelos programas do Pronera, né, que trouxeram a educação para o homem do campo, homem e mulheres do campo. Ela já se formou quando a gente começou o filme, ela ainda estava cursando História, mas agora ela já é formada em História pela Universidade Federal da Paraíba, né, no Pronera. E é também uma jovem
muito intensa, muito guerreira, muito lutadora, que tem uma perspectiva da juventude sobre o país, né? E uma perspectiva muito interessante, porque é uma perspectiva construída a partir da ideia da luta feita em coletividade, né, nas organizações, da luta construída pelo bem da comunidade. Então, é muito bonito ver as leituras que a Vani faz da sociedade. E, por fim, a Aurieta é a nossa anciã. A Aurieta está com 80 e poucos anos, ela é uma freira, moradora há muitas décadas da comunidade de Brasília Teimosa, em Recife. Para quem não conhece Brasília Teimosa, Brasília Teimosa é uma comunidade que nasce mais ou menos junto com Brasília. Então, ela brinca. Lá em Brasília, eles diziam que estava nascendo Brasília. Aqui a gente dizia que estava nascendo Brasília Teimosa. Por que era teimosa? Porque todo dia os policiais e a repressão, especialmente a partir de 64, né, da ditadura, vinha para destruir as casas. E à noite, os moradores reconstruíam ela. Então, eles tinham essa teimosia de seguir lutando pela sua moradia. E eles estão nessa teimosia há décadas, lutando até hoje, sofrendo muito, especialmente hoje o modelo é outro, né? Nós vivemos um capitalismo onde o modelo da repressão às vezes se dá por ele e se dá mais pela especulação imobiliária que tenta entrar lá. Hoje, Brasília Teimosa é uma ZEIS, né? Que é uma zona especial de interesse social. Então, ela está um pouco preservada, mas ainda assim eles continuam na luta em Brasília Teimosa. Então, esses 4 personagens, eles vão fazendo leituras ora urbanas, ora rurais do país, sempre a partir desse lugar de fala, do lugar daquele que sabe que só a luta, né, nos leva para frente. Não tem espaço, como me disse a Vani uma vez, não está no documentário, que foi em off, ela me disse uma vez, Max, aqui no sertão, quem fica triste demais, morre. Então, não dá para ficar triste demais. A gente sabe que a gente fica triste, mas a gente tem que ir para a luta, senão aqui, quem fica triste não aguenta. Essa é a realidade daqui. Então, isso ensina demais a gente, né? Para mim, esse documentário foi uma aula de vida nesses 5 anos que eu passei por ele. Exato, que sabedoria, né, desse povo nordestino, que vai ser expresso aí no teu filme, e a gente está, infelizmente, com o tempo esgotado, Max. Eu gostaria de conversar muito mais com você, quem sabe em outra oportunidade a gente volta a se falar, com certeza, mas queria saber, só para a gente encerrar nesse minutinho mesmo, vai ser lançado hoje às 7 da noite, na Alameda Eduardo Prado, 460, Campos Elíseos. Eu soube que teria, né, ou tem, não sei, você vai me dizer agora, se ainda tem ingresso, né, gratuito, ali no Armazém do Campo, do MST, né, que fica também na Alameda Eduardo Prado, 499, vai abrir logo mais, aqui às 9 da manhã. Agora, eu não sei se ainda tem, não sei se você tem essa informação, se dá para ainda conseguir ingresso, quem está em São Paulo, e para quem estiver no Brasil inteiro, com certeza todo mundo vai querer saber como é que eu vou ver esse filme. Então, como você disse, o filme será lançado lá num galpão lindo, novo, que o MST conquistou, em frente ao Armazém do Campo, aqui no centro de São Paulo. E em relação a ingressos, nós estamos nos últimos ingressos. O filme é gratuito, mas nós temos uma lotação possível, né? E os últimos ingressos ainda existem, mas o nosso problema é o horário, né? Realmente, até no máximo meio-dia, quem conseguir chegar até o Armazém do Campo, conseguirá. Basta chegar lá e solicitar alguns ingressos. Agora, realmente nós estamos no limite, então depois do meio-dia a gente vai encerrar, porque não tem condição mais. Mas para a gente é uma felicidade imensa, encerrando aqui, uma felicidade imensa estar fazendo esse lançamento nacional aqui em São Paulo, e nós vamos seguir daqui imediatamente para Recife, inclusive exibindo em Brasília Teimosa, numa sessão open air em Brasília Teimosa, e aí vai ser fácil, porque todo mundo pode ir para a rua, e vai ser uma grande comemoração, e de lá para todas as capitais nordestinas, dando prioridade primeiro para esse circuito do Nordeste, e depois outras capitais do Brasil todo. Tá bom?
Tá excelente. Max, foi um prazer conversar com você, muitíssimo obrigada. A gente volta a se falar realmente daqui a alguns tempos, enfim, quando estiver já no Nordeste, para a gente realmente divulgar muito esse filme, que tem toda a pinta que pode ser muito premiado, viu? Mas a gente vai falando aí ao longo do tempo, tá bom, Max? Muito obrigada, um forte abraço para você e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço aos teus ouvintes aí a gentileza. Muito obrigado para vocês também. Obrigada, nós que agradecemos a sua gentileza. Falamos aqui com o Max Alvim, documentarista, diretor de televisão, ele que é o responsável pela pesquisa, montagem, roteiro e direção do documentário O Povo Pode? Um país pelo olhar de brasileiros. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.